Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. Picapes Rampage rodam 24 horas e estabelecem marca inédita. No último dia 24 de novembro, participei de um evento inédito que trouxe de volta a emoção de um test drive diferente, atraente e que, em parte, resgata ações de impacto que já foram muito realizadas pelas fábricas de veículos em pistas brasileiras, mas que deixaram de ser promovidas. Com a chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, e promovido pela Stellantis, a iniciativa Rampage 24 Horas foi realizada no circuito pan-americano no interior do estado de São Paulo, no qual 4 veículos Ram Rampage RT rodaram ininterruptamente por 24 horas e percorreram juntas mais de 5.000 quilômetros em um dos maiores e o mais exigente test drive já realizado no Brasil com uma picape. A Rampage RT que mais rodou completou em 24 horas 1.856,4 quilômetros em 546 voltas no principal traçado do circuito pan-americano de 3,4 quilômetros, extremamente técnico e que demandava ritmo de competição, exigindo muito da parte mecânica, sobretudo pneus e freios. Os condutores convidados, entre jornalistas, pilotos e amantes da marca Ram, se revezaram ao comando das 4 unidades, alguns dirigindo por 20 minutos, outros por até 2 horas. Ao todo foram trocados 2 pares de pneus dianteiros e um par traseiro, além de ter sido usado um jogo de pastilhas de freio após cerca de 12 horas de prova. Segundo Ricardo Dilser, gerente de imprensa produto da Stellantis, essas trocas não tiveram ligação direta com o consumo dos componentes, mas sim para garantir total segurança. Ou seja, após a análise dos fiscais e técnicos da Ram, mesmo que os pneus ou pastilhas de freio ainda estivessem em condições reais de uso, eram preventivamente trocados para garantir segurança aos pilotos. Além do estabelecimento de marcas inéditas, os carros submetidos ao teste em pista de velocidade comprovaram os padrões de resistência e robustez que possuem. Durante o evento, as características técnicas originais da Rampage RT foram mantidas, inclusive a calibragem dos pneus, dentro dos níveis recomendados no manual de orientação dos veículos. Para atingir este marco histórico foi necessária uma incrível operação que envolveu mais de 200 pessoas, entre pilotos, técnicos, equipes de manutenção e profissionais de logística. Dentro da pista, 4 estações de trabalho funcionaram mais de 30 horas ininterruptas. Uma dedicada à equipe de cronometragem e auditagem da CBA, que validou os números da prova. Uma segunda estação voltada à área de inspeção e manutenção das picapes, dedicada aos técnicos e mecânicos, que checavam itens de desgaste e segurança como pneus e freios. O terceiro site trocava os pneus e a última unidade de trabalho, monitorada por bombeiros, se dedicava ao abastecimento das unidades. O inédito teste foi ideia do jornalista Ricardo Dilser, que contou com o apoio do vice-presidente de comunicação corporativa da América do Sul, Fabrício Biondo, modernizando os padrões dos testes realizados pelas empresas em lançamentos de novos produtos e ampliando o formato tradicional em que o jornalista convidado tem a oportunidade de conhecer o novo veículo sem o compromisso de analisar de forma mais acurada as reais características dos produtos. O programa também contou com uma gentil homenagem a jornalistas considerados pioneiros no país, como o mineiro Boris Feldman, Fernando Campos, que trabalhou muito para a construção do Autódromo de Goiânia, Fernando Camon, que divulga o automobilismo desde os tempos da revista Cruzeiro, Douglas Mendonça, Emílio Camanzi, o multicompetente Bob Sharp e eu, todos
por reconhecidos serviços prestados ao automobilismo brasileiro. Todos curtiram muito a tarde em deliciosos minutos de volta à juventude. O teste das picapes Rampage me fez lembrar dos primeiros test drives realizados pela indústria automobilística brasileira e menciono alguns dos quais participei desde o final da década de 1960. Lembro bem da apresentação do Ford Corcel em 1968, em que a Willys realizou o teste na avenida ao lado do Jockey Club de São Paulo, na distância pouco superior a 1.000 metros. E o mesmo ocorreu com Dodge Dart, na praia da represa do bairro de Santo Amaro, e o esquema foi mantido até os anos de 1970, quando me transferi para a Ford e realizei o primeiro test drive de longa distância, entre Recife e João Pessoa, com distância total de 180 km. A partir deste novo formato, transformamos o test drive em viagens, como as ocorridas entre São Bernardo do Campo e Assunção, no Paraguai, em apoio da Ford ao programa do álcool como combustível, a viagem entre Porto Alegre e Montevidéu para o lançamento da picape Courier no mercado uruguaio e outros eventos para que jornalistas tivessem longo contato com os carros e poderem avaliar todos os sistemas dos novos modelos. Agora, com a paixão que Ricardo Dilser tem pelos carros e um campo de provas como o Circuito Pan-Americano Pirelli, o automobilismo brasileiro ficou mais enriquecido em forma de avaliação de novos veículos. Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.